Pacificador, segunda temporada. Vamos ver o que vai acontecer agora. Fala pessoal, aqui é o Pedro. Hoje nós vamos começar a falar sobre a série Pacificador, que é uma série da DC. Que essa série ela é de 2025, criada pela Warner e dirigida por James Gunn. Cara, eu vou começar falando, antes de vocês entenderem o Pacificador, eu vou ter que dar um pequeno resumo até onde chegou o Pacificador. O que acontece? No ano de 2016, a Warner criou, no universo do Snyder, o Esquadrão Suicida, que foi um filme que deu certo, mas não funcionou muito. Então, para eles mudarem a dinâmica do filme, eles chamaram o diretor de Guardião da Galáxia, que estava na Marvel, para dirigir o primeiro filme dele, que foi o Esquadrão Suicida da DC. Lá ele apresentou alguns vilões, e um desses vilões que você vê é o Pacificador. Nesse filme, o Pacificador basicamente morre por causa do tiro que dá do Sanguinário na cabeça dele. E ele vai pro final e eles trazem ele de volta para uma temporada. Basicamente, em 2022, após um ano após a produção do Esquadrão Suicida, nós voltamos pro Pacificador, a série. Nessa aventura, o Pacificador, ele basicamente, vou fazer um resumo, que a série também faz isso. Ele enfrenta uma invasão alienígena com umas borboletas que controlam isso. E a Amanda Waller usa alguns desses personagens para criar uma força-tarefa X. E basicamente, com a ajuda de um outro herói, que é o Vigilante, um amigo dele e a filha da Amanda Waller, eles conseguem evitar essa invasão alienígena. Como começa a história? Começa com esse resumo, mas tem uma coisa que é diferenciada da primeira temporada, que é o quê? Na primeira temporada, quando o Pacificador ganha do alienígena, ele sai e ele vê a Liga da Justiça do Snyder. Não com todo mundo, ali ele só conversa com o Flash e com o Aquaman. O Superman e o Batman, a Mulher Maravilha, só foram figurantes e só apareceram nas sombras. Agora, o James Gunn faz um próprio retcon dele. E o que ele faz? Com esse retcon, ele bota a Liga da... Desculpa, não é Liga. É a Gangue da Justiça dele ali. Que tem, basicamente, a Mulher Gavião, o Seu Incrível, o Lanterna Verde, o Superman e a Supergirl no lado. Então, gente, após essa cena que você vê toda essa Liga da Justiça do coisa, é o James Gunn falando na nossa cara que o universo que era do Snyder, que poderia ter uma possibilidade de retornar, não vai mais voltar. Ele acabou com o universo inteiro. Ele fez um retcon, uma crise gigantesco no primeiro episódio para fazer isso. E aí eu falo, se ele fez esse retcon, ele não precisava fazer o que ele vai fazer agora. E vocês vão entender isso no final, quando a gente entrar. Entendeu? Então, e avisando, gente, vai ter spoiler da série em tudo nesse ponto. Então, assim, o que acontece? O Pacificador, ele é um herói, ele é um dito anti-herói, que ele quer ser um herói. Mas ele é filho de um homem chamado Dragão Branco, que ele é um grande vilão na história, e ele era do partido do Bigodinho, só falo isso. Ele pregava a raça pura, basicamente. E aí, ele mata esse cara na primeira temporada, e a gente vê esse desenvolvimento dele. Ele também tem uma namorada, que é uma agente da CEO, uma das agências, que eles se enrolam e tal. Avisando para passageiros, essa série é uma série para adultos. Tem muita sexo envolvido, tem muito palavrão, tem muita coisa falando. Então, é uma série para adultos. Vocês vão escutar isso. É nível The Boys.
Então, assim, se você gosta dessa pegada meio deboche, você pode até assistir essa série. Se você não acha legal, cara, nem passa perto. Porque você não vai conseguir assistir essa série, porque é o tempo todo só falando disso. Falando, dando palavrão, essas coisas. Então, se você não gosta disso, se a escolha é tua, você não passa perto por causa disso. Já estou avisando, a série para adultos. Então, a gente continua vendo a série, basicamente, do Pacificador, aonde toda essa galerinha, por causa desse evento, o governo fica em cima. O Pacificador, basicamente, termina a história, ele com a casa vazia, depressivo. A namorada dele, namorada em termo, né? Ela é expulsa de todas as agências da CIA possíveis, porque eles revelaram o plano da Amanda Waller, uma das amigas do Pacificador, que é a Leila. Ela é a filha da Amanda Waller, então ela revelou tudo que é mãe sobre o Esquadrão X, tudo. Isso é até batido lá naquela série dos Criaturas Comandos, né? Daquela série animada, onde a Amanda fala, eu não posso mais usar os meta-humanos porque fui denunciada, então eu vou usar agora o Esquadrão Monstro, basicamente. Por isso. E por causa disso a gente vê esse ponto. Aí tem um momento que o Pacificador, ele vai até eu vou pegar uns pontos principais, porque a série é muito chata, gente. Ela tem pontos legais, mas a maioria da série sabe, andar pra frente, vai pra frente, sabe? Aí é basicamente isso. Essa garota também, essa menina também, ela agora tá vivendo numa casinha qualquer, então, e o único que se deu mais ou menos bem foi um amigo dele, aonde ele trabalha na Argo, que é uma agência tipo a SHIELD, vamos dizer assim, para te dar uma explicação. E também tem um amigo dele, que é, como eu falei, o vigilante, que ele tá trabalhando dentro de um McDonald's. Esse é o único desenvolvimento desses caras, porque tem momentos lá de piada, que é o tempo todo meio besta. Tipo, eu gosto de coruja, eu sou especialista nisso, o cara erra todas as perguntas. Tipo, piada sem graça de James Gunn. E aí o que acontece? Vamos pro ponto principal, já. Que é a melhor coisa dessa coisa. É o quê? O Pacificador, ele tinha um pai dele, que é um cientista. Não um cientista, ele fazia equipamento, como eu expliquei lá na frase, que é o Dragão Branco. E lá ele tinha diversos portais dimensionais. Além disso. E nesse portal dimensional, ele descobre que vê vários capacetes parecidos com ele. E quando ele faz isso, o que ele faz? Ele acessa esses capacetes e vai para um mundo. Nesse mundo, o que aconteceu? Nessa realidade do Pacificador, que eu vou chamar de Pacificador James Gunn, e o outro eu vou chamar de Pacificador alternativo, para vocês entenderem, nessa realidade do James Gunn, o Pacificador, ele matou o irmão numa briga, quando eles eram crianças, que o pai obrigou ele. Nessa outra realidade do Pacificador alternativo, o Pacificador não matou o irmão, então ele está vivo. E nesse universo, o Pacificador é um herói. A vida dele é quase perfeita. O pai dele ama ele. Todos super-heróis nisso. A gente vê isso bem na abertura, quando aparecem 3 personagens que são daquela realidade. Tanto que até o pai é o Dragão Branco, eu acredito que aquele dele vai se chamar Dragão Azul, porque a armadura é meio azul. Mas eu não tenho certeza. Então o que acontece? E eles fazem sim referências diretas de Superman, falando sobre isso o tempo todo. Então, assim, não tem isso. Então, o que o Pacificador faz? Ele faz isso em um momento que ele está depressivo, porque ele tentou conquistar aquela garota, a loirinha, a gente que eu falei, que é a Emily. Ele tentou conquistar ela, só que ela tá num péssimo momento, vai para um bar, encrenca com os caras lá e leva uma surra. E ele, basicamente, tenta ajudar ela, porque ela não consegue mais emprego. Então ele fica louco, ele usa uns produtos, fica louco, pega a casa dele, faz uma festa gigante para adultos. Estou camuflando disso porque o YouTube não posso falar. Então ele faz uma grande festa para adultos, com gente sem roupa. E
E com isso ele vai até um portal aonde ele abre de novo o portal e vai para aquela terra. Quando ele vai para aquela terra e fica por um período de tempo lá, conhecendo o pai, conhecendo o irmão, os irmãos sabem daquilo, o pacificador daquele universo aparece. E a gente tem o melhor momento do episódio, que é a briga entre os dois. Só que é uma briga extremamente rápida. É uma briga sem graça. O pacificador usa lá os truquezinhos, os capacetes dele, soltando uns trequinhos. A luta é rápida e ele elimina o cara, assim, por besteira. Poderiam ter desenvolvido uma luta maior, se perdesse metade do tempo falando de besteira que eles estavam falando. Tem informações ali importantes. Mas, cara, é besteira o tempo inteiro. É tipo falando de, como eu já falei, de besteira, de rock o tempo inteiro e, sabe, é isso. E você não vê mais o personagem. Por quê? Porque o James Gunn só sabe fazer esse tipo de história. Isso não sabe criar outra coisa. Ele não consegue criar um drama, um momento mais sério. Tipo, não igual o Snyder, mas muita gente faz isso. A gente consegue ver isso em outros filmes de super-herói. O James Gunn é o tempo inteiro palhaçado, o tempo inteiro. E também aparece também, que eu esqueci, porque também não é relevante isso, a Gangue da Justiça. Porque ele vai até a Gangue da Justiça no começo do episódio para fazer uma entrevista. E a entrevista é o tempo inteiro só besteira. É só zoeira. Não tem um momento que você possa falar que é um momento de drama, desenvolvimento do personagem. Acho que o melhor momento disso é quando ele está com os pais e o irmão conversando sobre aquilo. Mas é tão pouquinho, que você nem sente, você nem percebe, entendeu? Isso é o pacificador. É o James Gunn pegar e fazer o seu Esquadrão Suicida pela 10ª, o seu Guardião da Galáxia pela 30ª vez. E esse é o tom. Eu espero, de verdade, que os filmes da DC na próxima vez, os próximos que vão ver o Cara de Barro e a Supergirl, nem deveria estar entrando nesse assunto, mas esteja um tom diferente disso. Porque eu já estou cansado de só ver o James Gunn fazendo o Esquadrão Suicida dele. O Guardião da Galáxia dele. Porque ele só faz isso. É mais uma série desse tipo. É uma série legal? É legal. Por alguns momentos. Alguns momentos ruins. É uma das séries que eu vou continuar assistindo. Se a série me enjoar, vou ser sincero, gente, eu vou parar. E se esse vídeo não der tanta audiência, eu vou parar essa série. Eu admito pra vocês. Eu vou parar. Se vocês quiserem que eu continue falando sobre a série, bota aí embaixo, fala, Pedro, continua, tá legal a análise e tal. Se vocês não quiserem, não precisa falar mais nada. Comenta aí, deixa pra lá, será uma... entendeu? É basicamente isso, cara. Se vocês gostaram da análise do Pacificador, se inscreve no canal, aperta o sininho, comenta, compartilha, faz todas essas coisas que a gente conhece e valeu e até mais.